Bom, então vamos continuar nossa aula 5, né, sobre representação de sistemas pneumáticos, hidráulicos, eletropneumáticos, eletrohidráulicos. Agora eu vou retomar com vocês o material da apresentação ali, né, que eu acho que depois que eu expliquei um pouquinho, gastei um tempinho na explicação, vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Tá? Fique à vontade, qualquer dúvida que vocês tenham aí. E a hora de fazer perguntas é agora, né? Então a gente tinha parado aqui, né? Eu mostrei para vocês algumas máquinas pneumáticas, né, hidráulicas, eletropneumáticas, eletrohidráulicas, como essas duas aqui. E a pergunta, né, como que essas máquinas funcionam, como que elas são mantidas, né? Será que tem alguma representação do funcionamento? Aí mostrei para vocês, né? Expliquei para vocês aí os diagramas, né? Alguns diagramas, então, circuito pneumático puro. Um circuito pneumático puro também, né? Não tem a parte elétrica. Um outro circuitinho pneumático também puro, né? Com 4 atuadores. Circuitinho eletropneumático, né? Esse aqui ficou meio borradinho, né? Não sei se foi esse que o Lindenberg falou aí, mas a imagem não está muito legal nem aqui na transparência. Mas é um Era circuito... esse mesmo. Esse aí. Eu vi também, a hora que eu imprimi, ficou ruim. Eletropneumático. Um outro eletropneumático um pouquinho melhor aí a representação, mas a parte de força, circuito de força aqui e circuito de comando na parte de baixo. E um circuito eletrohidráulico, né? A parte hidráulica aqui de força do lado esquerdo e do lado direito circuitinho de comando, né? A parte de circuitos elétricos, aí, solenoide, né? Que é o elemento de transição representado aqui na parte hidráulica, esses quadradinhos aqui com esse tracinho na diagonal, e aqui na parte de comando são essas válvulas aqui, né? Com essa simbologia bem específica de válvula. Então, a gente pode afirmar que sim, que há um padrão de representação dos equipamentos pneumáticos hidráulicos, ainda bem, né? Assim a gente consegue fazer a interpretação e manter esses equipamentos sem tanta dificuldade, tá bom? Para entender o funcionamento, a gente tem que saber a representação esquemática e a representação dos movimentos, né? Então, toda vez que a gente pega o diagrama de um equipamento industrial, a gente vai ter essas duas informações: o esquema elétrico, o esquema pneumático daquele equipamento, e também a representação dos movimentos, a sequência dos atuadores, né? Então, a gente tem várias formas de representar esse movimento, né? A gente não vai ver isso na aula de hoje, a gente vai ver mais para frente como que a gente representa esses movimentos em máquinas mais sofisticadas. Mas com essas duas informações, a gente consegue entender. Sobre a representação esquemática, né, o esquema pneumático, né? Então, a gente tem os circuitos, grupos, simbologia, identificação. São 4 conceitos fundamentais aí para a gente entender um diagrama esquemático aí de um sisteminha fluido mecânico. Então, falar um pouquinho dos circuitos. Então, a gente já falou, né, já apresentei para vocês aí circuito de comando, circuito de força ou de potência. O circuito de força, de potência, ele é o que vai estar interagindo diretamente com o processo, ele tem alta potência, ele é um circuito robusto, né? Ele é parrudo, como eu disse anteriormente. Ele vai ser pneumático ou hidráulico, e valores de força, pressão e vazão são importantes no seu projeto. E quando a gente dimensiona o circuito de força e potência, a gente tem que saber qual que vai ser a força do atuador, dimensionar o tamanho dele, qual que vai ser a pressão que ele vai trabalhar, a pressão de trabalho que a gente chama, a vazão que está relacionada à velocidade de funcionamento e assim por diante. Já o circuito de comando é um circuito de baixa potência, em geral ele está no painel do equipamento, né, o painel de comando que a gente chama do equipamento. Ele é responsável pela lógica e pela segurança da operação do equipamento. Ele pode ser puramente pneumático, puramente hidráulico, né? Então, os circuitos aí puramente pneumáticos ou puramente hidráulicos. Ou ele pode ser também um circuito elétrico, né? Quando você tem o circuito de comando feito por meio de relés. Né? Então, quando a gente faz o circuito de comando por meio de relés, é um circuito elétrico. Tá? Você pode ter também o circuito por meio de CLPs, controladores lógico programáveis.
né? Então, nesse caso, é um circuito de comando eletrônico, né? O programa no CLP é que vai controlar o funcionamento da máquina. Tá? E aí vai ser o circuito de comando. Aí, nesse tipo de circuito, a gente está preocupado aí no projeto dele com a álgebra de Boolean, diagrama de Carnot, técnicas de comando sequencial, do tipo flip-flop, né, passo a passo, circuito de sequência mínima e outras técnicas aí que são utilizadas para o seu projeto. Então, o projeto desse circuito de comando vai usar vários tipos aí de estratégias que a gente vê basicamente no curso de digitais, lá no comecinho do nosso curso de eletroeletrônica, tá bom? Então, circuito de comando, circuito de potência. Então, como eu já tinha mostrado para vocês, né, no sistema eletropneumático, eletrohidráulico, né, circuito de força, circuito de comando. Né, circuito de comando com a fonte aqui, 24 volts, 0 volts, né, identificado. Os solenoides, aqui 4 solenoides. Circuitinho elétrico, né, circuito de selo. E circuitinho de força, com os atuadores, 2 atuadores aqui no caso, as válvulas de comando direcional, e aqui nesse caso, como é um circuito hidráulico, você tem a bomba hidráulica, tem o filtro, você tem o reservatório representados aqui também. Outro circuitinho que eu mostrei para vocês, né? Então a parte de cima aqui é a parte de força, né? O sistema puramente pneumático, né? Então aqui, circuitinho de força com atuador, válvula de comando direcional, e o circuito de comando na parte de baixo aqui. Tá? Outra representação, né? Então, circuito eletropneumático, força, na parte de cima, atuador, válvula de comando direcional, somente ar comprimido nessa parte. E os solenoides aqui, ó, Y1, Y2, Y3 e Y4, são os elementos que são a interface entre a parte pneumática e a parte elétrica. A parte elétrica está aqui embaixo, ó. Circuito de comando e a saída do circuito de comando são os solenoides, né? Y1, Y2, Y3 e 4. Né? Que são exatamente os mesmos componentes aqui. Na parte pneumática e na parte elétrica. Tá? Então, primeiro ponto aí, os circuitos vão estar sempre classificados. Circuito de força, circuito de comando. Em relação aos grupos, né? Então, os grupos de acionamento são esses blocos, né, que a gente viu anteriormente, que eu mostrei para vocês. Né? Então, a cadeia de comando pneumática começa com os atuadores. Né? Então, aqui ó, os exemplos de vários atuadores, né? Imagens aqui de vários atuadores. O Gabriel, se lembrar, uma das aulas que trouxe um atuador, né? Então era um dispositivo desse tipo aqui, né? Talvez com uma guia linear, alguma coisa dessa ordem aqui, mas é um atuador, um elemento que vai atuar diretamente no processo. Ele trouxe também uma válvula de comando direcional, né? Que é o elemento que vai comandar esse atuador a partir dos sinais que ela vai receber aqui, né? Do sinal de comando. Quem manda o sinal de comando? Os elementos de processamento de sinal. Então, no circuito puramente pneumático, como esse que a gente está mostrando aqui, isso aqui é um exemplo de uma válvula de comando direcional, uma VCD. Então, você tem as saídas aqui na parte de cima, que vão para o atuador, né? O atuador vai ter também duas conexões aqui, ligando a duas conexões da válvula aqui. E na parte de baixo, você tem uma entrada de pressão, que é essa do meio aqui, dois escapes para a atmosfera, que são esses branquinhos aqui, e os sinais pneumáticos de comando, que são esses que estão do lado aqui, né, que é o sinal a gente chama de pilotagem mesmo. Então, são os sinais que comandam essa válvula direcional para ela mudar de posição. Os elementos de processamento de sinal são essas válvulas que estão aqui embaixo, válvulas pneumáticas, válvula E, válvula O, e assim por diante, né, elementos que fazem lógica booleana aí dos sinais. Os elementos de sinal são esses que estão representados aqui, então são os botões, esse aqui é um botão verdinho, esse aqui é um sensor de fim de curso, esse aqui também é um sensor mecânico, né, sensor do tipo pino, funcionamento por pino, esse aqui também é o fim de curso. Né, então são os elementos de sinal, todos os sinais aqui eles são mecânicos ou manuais, né, o operador fazendo acionamento aqui. E na base da cadeia de comando a gente tem
os elementos de energia, no caso, energia pneumática aqui. Então, o lubrifio, né, no caso, esse aqui é um lubrifio, compressor, o filtro, né, o secador, como esse que a gente está vendo aqui, secador para distorção, né, que são representados nessa cadeia aqui. Tá? Então, uma máquina pneumática ela vai ter essa representação aqui de acordo com essa cadeia. Né? E na parte de cima aqui, só para terminar, os elementos auxiliares, né, que são as válvulas estranguladoras ou reguladoras de vazão, válvulas temporizadoras, válvulas reguladoras de pressão também, são os elementos auxiliares que estão aqui na parte de cima. E geralmente no esquemático elas ficam entre os atuadores e as válvulas de comando direcional. Bom? No sistema eletropneumático, eletrohidráulico é a mesma sequência, né? Então são os grupos aí, atuadores, válvulas de comando direcional, processamento, elemento de sinal e de energia. Energia pneumática ou energia hidráulica e energia elétrica, né? Se for um sistema eletropneumático. Mostrando para vocês aqui, ó, um sisteminha eletropneumático, né? Os atuadores, mesma coisa, né? São idênticos aí aos dos sistemas puramente pneumáticos. As válvulas de comando direcional já são diferentes, porque elas têm os solenoides. São esses pretinhos aqui, ó, que a gente identifica aqui nas imagens. Né? Isso aqui é o solenoide. Depois a gente vai ver detalhadamente o que é, como funciona, etc. Nas próximas aulas aí. Os elementos de processamento de sinal são os relés. Então, os relés lá da disciplina de comandos elétricos, né? Relés, contatores, temporizadores ali, que vão fazer a lógica de funcionamento. Os elementos de sinal vão continuar sendo botões, só que são botões elétricos, né? Com saída, com contatos normalmente aberto ou normalmente fechado. Sensores, como esses daqui, ó, azulzinhos. Fim de curso elétrico, né? Que tem a saída, né, como contatos NA ou NF, tá? Então, são os elementos de sinal que vão sinalizar o status da máquina. E na parte de energia, além da energia pneumática, a energia elétrica, que é fornecida por uma fonte de alimentação, né, geralmente 24 volts. Não mais comum 24 volts, mas também tem máquinas aí de 110, 220. Já um sisteminha eletrohidráulico, né? Então, a hidráulica, como eu falei para vocês, ele tem como característica ser mais robusta, trabalhar com pressões mais elevadas, então ele é mais parrudo, né? Os componentes são mais parrudos. Dê uma olhada aqui na diferença dos componentes hidráulicos, né? Aqui no canto superior, né? Como eles são maiores, eles têm paredes mais grossas para suportar pressões mais elevadas, né? Então, atuadores lineares, né? Que são os cilindros, os motores e osciladores hidráulicos, né, que são esses grandes aqui. Na verdade, esses aqui são motores, esse aqui é oscilador, esse de baixo aqui, pequenininho. No circuito eletro-hidráulico, as válvulas de comando direcional também têm solenoides, que são esses elementos grandes aqui, ó, do lado, né, com essa saidinha preta aqui na parte de cima, de onde saem os fios, né, as conexões, fios. Então, a válvula, a parte interna dela, né, o carretel que a gente chama fica dentro dessa parte azul, e essa parte cromada aqui brilhante é a bobina. São as bobinas e dos solenoides que a gente chama. Né? Então, se aplica uma tensão, ele vai gerar uma força que vai movimentar internamente a válvula aqui. Bom, então, são as válvulas de comando direcional. Processamento de sinal, a mesma coisa, né? Relés, contatores, aí, temporizadores. Elementos de sinal, a mesma coisa. Fonte de alimentação também, né? E a energia hidráulica, a fonte da energia hidráulica vem de uma unidade de potência hidráulica. Esse tipo de componente aqui que a gente encontra nos circuitos. É responsável por movimentar o óleo na tubulação hidráulica. Tá bom? Os elementos auxiliares dos sistemas hidráulicos estão aqui em cima. Então, os estranguladores aí de vazão de óleo são essas que estão representados aqui, são mais parrudas e controlam bem a velocidade aí de avanço e retorno dos atuadores, né, ou de rotação, se for um motor.
Então, mostrando aqui, né, um circuito de potência, um circuito eletropneumático de potência, né? Percebam aqui, ó, o diagrama de grupos aí, né? Diagrama de blocos, né? Atuador, válvula de comando direcional e válvula auxiliar. Então, o atuador está no topo da cadeia, está representado aqui, ó, A e B, os atuadores. Entre o atuador e válvula de comando direcional, os elementos auxiliares. São esses aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Né? Nesse caso aqui são 4 válvulas estranguladoras para controlar a velocidade de avanço e retorno dos atuadores, né? Do A e do B. E os elementos de comando direcional, né? Que são as válvulas de comando direcional, uma para cada atuador. Né? Então, essa aqui o atuador A e essa aqui do lado direito, o atuador B. Né? Então, a representação esquemática vai seguir a representação na cadeia de comandos. Tá? Então, decorando, entendendo essa cadeia de comandos, você consegue entender, interpretar um circuito pneumático, eletropneumático. Outro exemplo, né, no sistema eletrohidráulico, né, atuadores, elementos auxiliares, né, para controlar a velocidade, aí no caso tem um só, e válvula de comando direcional aqui embaixo. Tá? Então, mesma coisa, a representação esquemática vai seguir a representação na cadeia de comandos. Ó. Atuador, válvula de comando direcional, entre eles aqui, ó, atuador, válvula de comando direcional, entre eles pode ter o elemento auxiliar, como nesse caso aqui tem. Não faz sentido. Então, o que eu queria dizer para vocês, né, que conhecendo essa cadeia de comandos pneumática e hidráulica, é possível dizer a função de cada componente na representação esquemática. Né? Então, você olha no esquema e você consegue fazer essa separação em relação à função. Né? Na próxima aula, a gente vai trabalhar aí um pouquinho mais com essa simbologia, nomenclatura dos componentes. Então, mais ou menos o que eu já adiantei para vocês ali, né? Mas na prática ali, ó, a nomenclatura dos elementos de trabalho, dos elementos de comando, elementos de sinal, e assim por diante, né? E vamos falar um pouquinho dos atuadores pneumáticos. Né? Essa é a sequência aí da nossa aula de hoje, tá? Então, o objetivo é mostrar para vocês essas informação sobre a representação mesmo das máquinas, que é padronizada, que vocês precisam ter esse conhecimento para poder interpretar os diagramas. Né? Pegou um diagrama desse daqui com a nomenclatura, do jeito que ela é demonstrada, como que a gente sabe quais elementos são responsáveis pelo avanço do cilindro 4. 4.2. Tem mais algum? Só o 4.2. E pelo retorno do cilindro 4? 4.3, que é o número ímpar. Qual que é a válvula de comando direcional do atuador 2.0? Está aqui embaixo, é o 2.1. Aí assim por diante, né? A gente consegue identificar se a máquina tiver um problema. Né? Então, o atuador A parou de recuar. Quais componentes que eu tenho que procurar no esquemático responsáveis pelo recuo do atuador A, né? Que podem ser ponte desse problema? Todos os que começarem com 1, né? E tiverem um número ímpar. Então, 1.3. Nesse caso, 1.3. Tem mais algum aqui? Não contei, mas não. Nesse caso, é só 1.3. Assim por diante. Dá para a gente fazer essa interpretação dos diagramas. Beleza, gente? Alguma dúvida até agora? Tranquilo? Ops. Até agora tá tranquilo, Pro. Então, tá bom. Para terminar, vou mostrar para vocês ali os vídeos, né? E o que estava na atividade TDE 05, né, que a gente precisa fazer para a aula que vem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, isso aqui já é um pouquinho mais específico, né? Eu já dei uma visão geral para vocês da função dos componentes. Então, o TDE 05
Já está nos capítulos 5 e 7 aí, da válvula, da apostila de eletropneumática, né? Essas páginas que estão aqui. E vão ser assunto das nossas próximas aulas. Então é legal fazer esses exercícios para vocês terem essa noção. Eu vou mostrar para vocês o último vídeo aqui, tá, da atividade. Vamos assistir juntos aqui. Deixa eu começar aqui. Vamos colocar direitinho aqui. Deixa eu projetar para vocês aqui. Projetar com som. Deixa eu ver se consigo colocar a legenda aqui que ajuda. Então, vamos ver esse vídeo da nossa aula. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Master Tecnologia Industrial. Hoje a gente vai falar sobre um esquema simples. Diminuir um pouquinho a velocidade, tá? Não ficou tão rápido. Para você parar o cilindro pneumático no meio do curso, tá? O cilindro pneumático comum, o cilindro aqui, ele é normalmente usado para estender totalmente e retrair totalmente. E ele não para no meio do curso, tá? Mas algumas aplicações os clientes desejam parar no meio do curso e essa é a melhor maneira de fazer isso, tá? Não é uma maneira muito precisa, se você realmente precisa de uma precisão muito grande de posicionamento, o ideal é você acoplar no cilindro um posicionador eletropneumático, né? Eu vou deixar um link abaixo na descrição com um artigo falando sobre esse posicionador eletropneumático, mas é um esquema completamente diferente. Ele está acoplado na haste, ele sabe exatamente a posição da haste, ajusta a pressão dos dois lados para colocar na posição certinha. Aqui o que a gente tem é basicamente um sistema que tem uma válvula 3 vias e duas válvulas de retenção pilotada, tá? Então, vamos começar falando sobre a válvula 3 vias. Válvula 3 vias, ela tem 5 portas e 3 posições, tá? As portas são a entrada, tá? Tem 2 escapes aqui. Normalmente a gente coloca um silenciador para diminuir o ruído do escape. Aqui não vamos colocar só para esse vídeo. Então, e as 2 portas para cada lado do cilindro, são essas 5 portas. E ela tem 3 posições, tá? Posição de um lado, ela vai estar acionando um lado do cilindro, no outro lado ela aciona o outro lado do cilindro, e na posição central, nesse caso, ela é uma válvula com o centro aberto para o escape. Então ela vai soltar o ar, ela vai liberar o ar que está preso aqui nessas portas de saída, tá? Eu também vou deixar um link para um artigo explicando muito bem explicadinho como funciona uma válvula 3 vias, tá? Mas aí o que a gente faz? A saída de um dos lados cilindros vem aqui e aciona um lado do cilindro, tá? Mas ao mesmo tempo ela pilota a válvula de retenção pilotada. Essa aqui é uma válvula de retenção pilotada. Como é que funciona a válvula de retenção pilotada? O ar entra por aqui e vai para o cilindro direto, tá? E aqui existe um piloto, uma conexão piloto. O ar somente é permitido retornar o ar de volta, né? Ou seja, o ar escapar do cilindro,
quando o piloto está acionado, tá? Então, no caso que a gente está fazendo aqui, na posição central, os dois pilotos, é retirado o ar, porque na posição central, a válvula 5.3, ela escapa todo o ar. Então, os dois pilotos são fechados e o ar não retorna, o ar fica preso dentro do cilindro e por isso ele para na posição, tá? Também vou deixar um link embaixo na descrição falando um pouquinho mais sobre essa válvula de retenção pilotada, mas agora vamos colocar para funcionar esse sistema e mostrar para vocês. Então aqui eu vou acionar o cilindro para um lado e para o outro. Um lado e para o outro. Se eu parar no meio, coloquei no meio, o cilindro para. Né? Eu posso ir movimentando assim, ó, devagarzinho também. Ele para e não se mexe, tá? Existe uma outra opção de você fazer isso com uma válvula de centro fechado, mas aí tem muita possibilidade de vazamento e você não consegue parar o cilindro precisamente. Com essa válvula de retenção pilotada, você para e o cilindro realmente não se mexe, tá? Você pode parar em qualquer posição, tá? E como vocês podem ver, a hora que eu coloco no meio a válvula, o cilindro para na posição que ele está, tá? Essa válvula aqui é uma válvula, como eu estava falando, é uma válvula 5.3 vias. Nesse caso, ela tem um acionamento por alavanca, para demonstrar. Mas ela podia ter um acionamento duplo solenoide, ou seja, um acionamento elétrico de um lado e elétrico de outro. Você aciona um lado, manda o sinal elétrico para um lado, o cilindro vai para um lado, manda o acionamento elétrico para o outro lado da válvula, o cilindro vai para o outro lado. Se você tira os dois sinais da solenoide, ela vai para a posição do meio e para o cilindro. Então você consegue fazer isso totalmente automatizado com o seu sistema elétrico, tá? Mas aqui a gente optou por usar uma válvula alavanca, simplesmente para facilitar a demonstração para vocês, tá? Então, pessoal, é isso para o vídeo de hoje. Não se esqueçam de dar uma olhada nos links aqui na descrição. É interessante, né, esse vídeo aí com o sisteminha pneumático, né, bem simples, bem didático aí. Acho que dá para ter uma ideia de um circuito pneumático, né? Pergunta que eu faço para vocês, nesse circuitinho que a gente viu aí, vou até colocar ele de volta aqui, só a imagem. E... esse circuitinho que a gente está vendo aí, qual que é o elemento atuador aí? O botão que ele controlou, professor? Não, é a válvula lá em cima, o pistão lá em cima. Exatamente, o atuador é sempre o pistão, né? Que É o faz cilindro, voltar ou pistão. É esse elemento aqui, ó. Esse aqui é o atuador. Ele atua diretamente no processo, né? Ele vai dobrar uma chapa, vai empurrar algum material ali. Então, esse aí é o atuador, né? O cilindro. Esse elemento de baixo aqui, que está meio coberto pela legenda aqui, vamos ver se eu consigo diminuir um pouquinho aqui. Esse elemento de baixo aqui, qual elemento que é? A válvula de comando direcional? Válvula de comando direcional. Por que você está dizendo isso? Porque eu consigo direcionar ela para direita, para esquerda e controlo ela.
O atuador, quer dizer. Exatamente. É isso aí, porque é o elemento do circuito que comanda o avanço ou o retorno do atuador. Então, acionando aqui, nesse caso, a alavanca, ele controla o avanço ou o retorno do atuador. E essas válvulas aqui, como que ele chamou no circuito? Vocês lembram o nome? No vídeo aí. Não, não lembro. Ele chamou de válvula de retenção pilotada. Válvula de retenção pilotada. Esse aí, no circuito, esses aí são os elementos auxiliares nesse circuito. Ah, tá. Eu pensei Então, o que 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 seria acontece? esse Y aí, seria nas mangueiras. É mangueira mesmo que fala, professor? É, sim. Eu A pensei gente fala que, mangueira ou tubulação, né? Mas como é flexível, é mangueira. então eu pensei que esse Y aí seria os auxiliares, mas não, né? Não, isso aqui é só elemento de conexão. Então, pense assim, ó, quando o ar sai por aqui, ele vem por aqui, vem para dois pontos, né? Ele divide o ar aqui, vem para cá, e o ar que entra para cá vai preencher a cavidade traseira do atuador aqui, vai fazer o atuador avançar. Mas para ele avançar, ele tem que comandar essa outra válvula de retenção aqui, que daí ela libera o ar que está aqui dentro para voltar. Né? Então ele manda o comando para avançar, para o atuador avançar, e também manda o comando para liberar a saída do ar. Por isso que ele tentou explicar no vídeo ali, né? Que esse atuador ele para com uma certa precisão. Né? Então, quando você tenta empurrar esse atuador para frente ou puxar, ele não se movimenta porque o ar está bloqueado pelas válvulas, não sai. Mas quando você quer que ele se movimente, você tem que mandar o sinal aqui para o atuador avançar e para destravar a saída do ar. Aí o ar vai sair daqui do atuador e vem para cá. E quando ele quer que retorne, ele manda o ar para esse lado aqui, ó. Essa saída do lado direito vai jogar o ar no cabeçote aqui dianteiro do atuador. E aí, para o ar sair nesse circuitinho aqui, ele pilota, né? Essa conexãozinha aqui de pilotagem da válvula de retenção. Isso aqui libera o ar que está aqui dentro para sair por aqui e voltar. Né? Então, a função da válvula direcional nesse circuito é justamente controlar o avanço ou retorno do cilindro. Tá? Nesse caso, o acionamento, como a gente viu aqui, é um acionamento manual. Né? Então, manualmente ele vai e aciona a válvula aqui. Então, quando ele empurra para um lado, que ele está empurrando o êmbolo da válvula, nesse caso aqui a gente chama de carretel, né? Empurra o carretel da válvula para frente aqui, ela direciona o ar para o cilindro avançar, né? Então sai por aqui, esse lado, ele vai jogar para a atmosfera aqui por baixo, e quando ele puxa, né, quando ele traz nessa direção aqui direita, ele puxa o êmbolo e o ar é direcionado para esse lado aqui, para o cilindro, e desse outro lado ele é direcionado para a atmosfera para sair. A gente vai fazer esses circuitos aí no simulador, né? E vou mostrar para vocês, possivelmente, aí, alguma montagem que a gente faça no campus para ilustrar mais facilmente isso. Mas a gente vai ver o circuitinho no simulador e facilita bastante o entendimento. Tá bom? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é isso: o atuador, aqui em cima, então é o cilindro, né, que atua no processo, a válvula de comando direcional, nesse caso, e aqui o elemento auxiliar, né, que é essa válvula de retenção pilotada aqui. Se eu fosse fazer a representação aqui, e aqui, ó. E aqui, uma folhinha. Posso fazer a representação
esquemática do circuito, né? Desse circuito do vídeo aí que a gente viu, né? Eu vou botar aqui o circuito na questão 3, tá? A gente teria atuador, válvula de comando direcional, nesse caso aqui teria o elemento auxiliar, né? Elemento auxiliar, esse aí, como é um circuitinho simples, ele não vai ter elemento de sinal, não. Aqui ele vai ter o bloquinho de energia, no caso pneumática. Então eu teria que seguir essa representação, tá? Então adiantando um pouquinho nossa próxima aula, mostrando para vocês, atuador. Nesse caso é um atuador de duplação. Aquele atuador lá, o símbolo é esse daqui. Atuador 1.0. Abaixo dele tem que ter a válvula de comando direcional. Ele falou lá, né? É uma válvula 5-3 vias. Mostrou as conexões. Só vou fazer aqui para mostrar para vocês rapidamente. Entrada de ar comprimido. Tá aqui. Posição cruzada. E essa daqui, eu não sei como foi o tipo lá do centro. Imagino que tenha sido assim. Então, isso aqui é a válvula de comando direcional com acionamento por alavanca. Simbologia de alavanca é essa daqui. Essa aqui seria a válvula de comando direcional. Ligação para a atmosfera, essas daqui. Então, essa aqui seria a válvula 1.1. E, por fim, entre os dois, a gente teria as válvulas. Pro, a tela do Gabriel tá preta. Ele disse que não tá aparecendo nada para ele. Aqui. Deixa eu ver. Deve ser aquele negócio do apresentador lá. Está aqui. Apareceu ainda não? Voltou? Voltou, Pro. Ah, então tá bom. Então, o que eu estava explicando aqui? É que a gente tem o diagrama em blocos, né? Então, desse lado aqui, o atuador, válvula de comando direcional. Como esse circuitinho é simples, ele só tem o bloquinho de energia aqui embaixo, né? Não tem os demais. E aqui, o bloco de elementos auxiliares. E aí, a representação esquemática, né? Então, eu estou pegando aquele circuitinho e representando na forma esquemática. Então, o que a gente vai ter aqui é o atuador, esse aqui é o símbolo do atuador, daquele tipo de atuador que está ali. Esse aqui é o símbolo da válvula direcional, a válvula 3 vias. Depois a gente vai ver como que funciona isso. E na saída de cada válvula, a gente tem a válvula de retenção, né, que é esse símbolo aqui. Ó. Vou pegar aqui o diagrama aqui, deixa eu ver aqui. Pro, não Oi. sei exatamente o que o Gabriel queria mostrar, ó, mas ele queria mostrar alguma coisa. Vai, ok. Ele queria mostrar uma peça, ele foi buscar alguma coisa que você estava falando, ele foi lá buscar. O que você tem aí, Gabriel? Vai, mostra. Não sei se dá para ver.
Ele tá sem câmera, eu tô tentando mostrar pelo meu celular. Eu tô tentando, né? É pneumático isso daí? Ah, ele é um encoder. Ele falando, é um coder. É um encoder, né? Mas esse aí é o circuito de posição. É um sensor. Outra coisa. Mas ele tinha uma outra coisa junto lá. Ele tá pegando, acho. Olha lá. Esse daí não. Esse aí é eletromecânico. Peraí que eu vou Esse eu ter não que... conheço, não. Tem um motorzinho, tem uma entrada de ar ali, né? Ar comprimido, Gabriel, é isso? Não sei, peraí pra eu te perguntar. Sim, ele tá falando que sim, ar comprimido. Eu não conheço esse componente, não. E essa escala é medida em quê? A unidade, ele consegue ver ali? Desculpa, peraí. Unidade. Medida. Qual? Qual? Deu alguma coisa? Mostra. Acho que não sei se dá pra ver. Tá bem, bem ruim. Mas acho que tá quase. Parecendo que é escala de pressão. Parecendo que é escala de pressão. Mas esses aí são elementos de sinal. Não sei, ele queria mostrar alguma coisa e eu não entendi. Eu estou vendo a escala, mas eu queria ver embaixo o que estava escrito ali, a unidade. Aí ele foi lá buscar alguma coisa. Não, mas tá bom. Já não dava pra ver direito, acho que agora deu. É bar. Esses elementos aí são elementos de sinal, né? São sensores. Sensor de velocidade, né? No caso, um encoder, né? Que é um sensor que transforma um sinal de velocidade, que pode ser um motor elétrico, pode ser um motor pneumático, numa tensão proporcional à velocidade, e o outro é um dispositivo que também está relacionado à pressão. Provavelmente é um conversor. Esse eu nunca tinha visto. Ele parece que é um conversor de velocidade em pressão, né? Ele dá um sinal de pressão ali, proporcional ali à velocidade também. É bem interessante, isso eu não conhecia. Voltando aqui ao nosso esquemático, essa é a ideia, né? Então a gente tem a válvula 5-3 vias, tem o atuador e tem a válvula de retenção pilotada, que é essa daqui, ó. Mais ou menos essa aqui. Estou lembrado do esquemático dela, depois eu vou ver direitinho, mas essa representação aqui. Então, esse aqui é 1.0, 1.1, elemento auxiliar, 1.01. Está piscando, né? Para vocês deve estar piscando também. 1.02, não sei o que é Tá isso. piscando mesmo. É quando eu ponho a mão aqui, ó. Sei lá, coisa esquisita. Tá bom? Mas eu queria mostrar isso, que você tem uma máquina simples, ela vai ter a representação esquemática que às vezes é complicada, mas o funcionamento dela é padrão. Segue sempre esse padrão. Então, máquinas mais complicadas também vão ter essa representação. Beleza, gente? É isso. O que eu queria passar, eu queria conversar com vocês na aula de hoje, basicamente era isso. Acho que a partir dessa aula vocês já estão mais tranquilos aí para entregar os exercícios, né? Fazer direitinho, entender. Se tiver alguma dúvida, entrar em contato também. Né? E aí eu queria ver com vocês se está tranquilo, se a gente pode terminar hoje, se vocês têm alguma dúvida de lista, de outras coisas que vocês queiram perguntar aí, ou se a gente pode terminar por hoje. Ô, professor, eu estou em dúvida no TD4 sobre a parte do condensado. Qual que é a pergunta? Qual que é a dúvida? O que é, o que não é? Isso, porque eu sei que é parte de condensação, mas que parte ele começa? É no filtro? Ou no compressor já Deixa eu tem essa aparecer. parte?
tá. Condensado é o seguinte, gente. Imagina que dentro da tubulação de ar comprimido, né? Dentro da tubulação de ar, o ar está comprimido, está sob pressão, e é uma tubulação metálica. Então, a variação de temperatura do lado de fora vai influenciar a temperatura do lado de dentro. Toda vez que a temperatura aumenta, que é um dia de calor, ou nas horas do dia que são mais quentes, a temperatura dentro da tubulação vai aumentar também, e aí vai absorver mais umidade do ar. Então, aumentou a temperatura, aumenta a quantidade de umidade absorvida pelo ar comprimido. Chega à noite, obrigatoriamente a temperatura abaixa, né? É normal até a temperatura da noite ser mais baixa que a temperatura do dia. E quando a temperatura baixa, acontece o fenômeno que a gente conhece como condensação, né? Então, aquela umidade que foi absorvida durante o dia, ela é liberada na forma de gotículas, né, de água, que se condensa na tubulação, assim, por dentro da tubulação, toda a parte do sistema pneumático vai ter essas gotículas, né? Então, elas vão começar a se acumular na tubulação. Por conta disso, a tubulação vai ter uma inclinação que vai direcionar essa umidade para os filtros, né? Os filtros que a gente viu na aula passada, na aula anterior, que vão captar essa umidade. Mas não é só isso. Essa umidade que está presente ali, ela se mistura com outros elementos que também estão presentes na tubulação, né? Que é o resto de óleo. Então, o compressor, quando ele está funcionando, ele está em alta temperatura ali, ele esquenta, né? Ele pressuriza o ar, mas ele também esquenta o óleo que está dentro dele, e esse óleo sai junto com o ar, né? Então, essa fumacinha de óleo que sai junto ali, ela também fica incrustada dentro da tubulação. Aí, quando tem a condensação, é como se estivesse lavando por dentro ali da tubulação, e aí você mistura a água com esse óleo, né? Com esse resto de óleo. Fica um negocinho esbranquiçado, tá? E aí, o terceiro elemento do condensado são as partículas. É pó, é ferrugem, é natural, né? Que com o tempo submetido à umidade, a tubulação que tem bastante ferro, ela enferruja. Tá? Então, você vai ter partículas de pó, de ferrugem, fiapos, tudo que for de partículas sólidas vai estar ali junto. Né? Então, o condensado que a gente chama é essa mistura da água que se condensa, mais restos de óleo, né, resíduo de óleo, e mais essa contaminação sólida. Né? Então, essa mistura que fica esbranquiçada por causa do óleo, né, que está dentro da tubulação ali, que vai dar esse caráter esbranquiçado, e fala que é condensado. Mas é isso que a gente retira, e tem que retirar constantemente das tubulações pneumáticas, por causa desse fenômeno de esquentar, ele absorve água, quando resfria, ele libera água, e com o ar sob pressão, isso é maior ainda. Quando você aumenta a pressão, esse fenômeno é maior ainda. Tá? Então, condensado é isso: óleo, água e resíduos sólidos. Beleza. Beleza? Entendeu? Tem mais alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Então, tá bom. Tem não. Não? Não, é que o Gabriel agora tá mostrando um êmbolo de seringa aqui. Eu falei, não mostra não precisa não. Rapaz, eu tenho que levar o Gabriel, levar o pessoal lá no laboratório. Trazer eles aqui na Vamos casa do combinar. Gabriel. Mas então é isso, gente. Eu vou terminar por aqui, né? Já são quase 10 horas aí. Agradecer a participação de todos, aí, a presença de todos na aula. Puxem a orelha de quem não pôde vir ou quem está desaparecido aí, é bom. É importante participar das aulas. Semana que vem então vai ter aí atividade para entregar, e a gente deve ter nossa aula aí, provavelmente síncrona, tá? Eu aviso para vocês ali, a gente divulga direitinho com antecedência para vocês se organizarem. A aula de quarta-feira vai ser síncrona com certeza, tá bom? Valeu, gente, brigadão, viu? Deixa eu parar a gravação.